citologia. Afinal, que porra é essa? Salve, salve galera do microscópio! A citologia é um excelente exame de triagem para fazer diagnóstico de inflamação, doenças infecciosas e dar o primeiro passo no diagnóstico da neoplasia. Muita gente torce o nariz quando a gente fala de citologia porque acha que não serve para muita coisa. E vocês vão ver que num único vídeo é impossível a gente falar sobre todas as vantagens e possibilidades da citologia. Ou seja, a gente volta a falar sobre ela. Mas hoje o nosso foco é sobre a coleta da citologia. Tem muita gente que colhe bem, mas faz mal a preparação da lâmina. Tem gente que já colhe mal e aí piora ainda mais na preparação da lâmina. E tem gente que manda super bem em tudo que faz. Bora entender como ficar bom nisso então? Então, quando a gente fala da coleta da citologia, basicamente o que a gente vai precisar? Lâmina de vidro, seringa e agulha. Seringa 3 ml, não precisa nada mais que isso. Agulha do canhão cinza, que é a 25x7. Também não precisa mais que isso. Pode ser feito até com a 20x5,5 se for nódulo pequeno, regiões que são mais sensíveis, como boca, interdigital, próximo a ânus ou a vulva, muito próximo ao olho, que ela é até mais fininha. Às vezes até a agulha de insulina, aquela mais fininha de todas, também a gente consegue material. Então vamos lá, vamos simular aqui o nosso primeiro nódulo, que aí a gente vai sempre sentir uma área mais firme para fazer a coleta, e o primeiro exemplo eu vou fazer sem aspiração, tá? Só a coleta por capilaridade. Então faz a asepsia no local, e aí a gente entra com a agulha e faz o movimento em leque. Se eu for observar, eu vejo o material subindo aqui no canhão da agulha. Tiro a minha agulha, nesse momento pode ter sangramento no nódulo. Encho a minha seringa de ar, conecto com a agulha. Na extremidade da lâmina eu faço a pressão com o ar para sair o material. Tiro de novo, se eu tenho mais material aqui, eu ainda posso fazer mais uma lâmina, certo? E aí agora o momento do squash. Então aqui eu tenho o meu material em lâmina. Uma outra lâmina limpa eu coloco aqui em cima, faço uma pressão e corro com essa outra lâmina para fazer esse movimento de squash e espalhar. Aqui eu não coloco força, porque senão eu posso destruir essas células que estão ali presentes. Identifico de onde eu colhi, principalmente se são nódulos diferentes, tá? Se são em locais diferentes, faço a identificação. E agora nós vamos fazer com a aspiração. Aí aqui eu já entro com a seringa acoplada, coloco minha agulha dentro, faço uma pressão negativa, mantenho essa pressão enquanto eu faço o movimento de leque. Eu não fico pressionando o êmbolo enquanto eu estou colhendo. Solto o êmbolo antes de sair do nódulo, é que aqui, como a gente está só simulando no tomate, ele não vai voltar, mas o êmbolo volta. E aí a gente tira a nossa agulha daqui de dentro. Nunca com a pressão negativa exercida. Mesma coisa aqui. Encho de ar sem a agulha. Aqui, como eu tinha conteúdo líquido, já sai facilmente, sem eu nem colocar muita pressão. E aí coloco a pressão negativa aqui para fazer meu squash de novo. Outra lâmina limpa em cima. Fiz o meu squash. Fiz o meu squash. O que é importante? A gente deixar esse material secar, porque muita gente faz isso tudo certo até aqui, assim que acaba de colher, junta uma lâmina na outra, o material gruda, que depois a gente não consegue nem desgrudar essas lâminas. Então sempre deixar esse material secar antes. Aquela primeira coleta que a gente fez, o material já está seco, cubro com outra limpa, fecho as extremidades, identifico o nome do animal, identifico de onde foi a coleta. Uma outra possibilidade, se eu faço a minha coleta e eu tenho conteúdo líquido, mesmo que em pouca quantidade, eu posso manter esse conteúdo líquido aqui dentro
mandar esse conteúdo para o laboratório, porque aí eles podem fazer não só a lâmina direta aqui desse líquido, como também o centrifugado, porque às vezes a gente consegue mais informação concentrando essa amostra, então fazendo uma centrifugação. Então aí o que ajuda é você fazer o quê? Manter esse líquido aqui na seringa para mandar para o laboratório, mas aproveitar o material que está fresco aqui no canhão da agulha. Então você pega uma outra seringa limpa, enche ela de ar, conecta nessa agulha, expulsa esse material aqui e aí você faz o squash. Então você manda tanto o squash desse material que você obteve no canhão da agulha, quanto esse que você colheu em conteúdo líquido, independente da quantidade, você manda junto. Então manda tanto a lâmina quanto o líquido, que isso também facilita bastante para confecção das lâminas e melhorar o diagnóstico citológico. Lesões úmidas que estejam ulceradas, o imprint também é bem-vindo para a citologia. Então a gente faz um decalque nessa lesão que já está ulcerada, que já está úmida, deixa secar esse material e manda para o laboratório. Lembrando de nunca depositar uma lâmina em cima com esse material ainda úmido, porque senão a gente perde muito a qualidade desse material, tá? Então sempre deixar secar para depois tampar com a outra limpa em cima e mandar para o laboratório. Ou se utilizar dos portas-lâminas, que aí você consegue colocar a lâmina aqui dentro. Também é importante esperar secar, tá? Porque senão aqui dentro abafa muito e vai ficar úmido. E identificando, se colheu de mais de um local, de mais de um nódulo, sempre fazer a identificação de qual nódulo foi e colocando a macroscopia deles. Então sempre falar em tamanho, tempo de evolução, localização, se estava eritematoso ou não, se tinha secreção ou não, se era aderido à musculatura ou não, se era firme, se quando você puncionou deu resistência na agulha, se tem aquela sensação que segura a sua agulha dentro do nódulo, se era macio, se tinha líquido, se não tinha, enfim, toda a descrição macroscópica que ajuda bastante também para o diagnóstico citológico. Sempre que possível, entre em contato com o seu laboratório de apoio, tira dúvida quanto à coleta, manda foto do nódulo junto quando você for enviar a citologia, que isso tudo vai agregando para o diagnóstico citológico e a gente consegue cada vez mais informação. Quando que eu vou optar por fazer só a coleta por capilaridade ou a coleta com aspiração? A maioria das vezes a gente trabalha só com a capilaridade e consegue material suficiente. Quando é nódulo que tem uma resistência muito firme, então você entra com a agulha e sente que tem uma resistência, invariavelmente você vai ter que fazer a pressão negativa. Só lembrando que você nunca vai ficar aspirando isso. Tá? Sempre só uma pressão, mantém, não precisa ser muito. Numa seringa de 3 ml você faz uma pressão até 1 ml, 1 ml e meio e só. E sempre desconectar a agulha na hora que você for fazer a preparação do squash. Linfonodo, nódulos muito vascularizados, a maioria das vezes a gente trabalha só com a capilaridade, porque quando a gente faz com a aspiração, acaba tendo mais contaminação sanguínea. Linfonodo é um órgão extremamente sensível, então a gente consegue fácil material só com a capilaridade, e nódulos mais rígidos que aí realmente precisa da aspiração. A dica é sempre, faz primeiro por capilaridade, se vê que não veio material suficiente, repete com a aspiração, porque aí você não teve contaminação sanguínea excessiva e a maioria das vezes você vai conseguir um bom material só com a capilaridade. Agora é só treinar. Viu formação nodular? Funciona. Fala com seu laboratório de apoio, pede uma ajuda para ajustar essa coleta e bora explorar mais a citologia.